paz, irmãos. Amém. Estou imensamente feliz de estar aqui mais uma vez. Agradeço pela honra do convite de estar aqui, poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Agradeço ao apóstolo André, ao pastor Marcos, né? Pastor Marcos. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Aqui a rede de homens de verdade, graças a Deus por isso. É isso que somos, homens de verdade. E homens de verdade são homens de Deus, graças a Deus pela vida de vocês. E nós vamos falar sobre organização financeira, conforme os irmãos propuseram de trabalhar nessa noite, né? Sobre esse tema importante na nossa vida. E sem mais delongas, né, gostaria de ler um texto bíblico com vocês em Mateus 25, versículo 14. Quantos irmãos encontram aí na Bíblia? Nós vamos fazer essa palestra de duas etapas aqui. Duas etapas assim. A primeira a gente vai falar sobre o texto baseado aqui na parábola dos talentos, que é o texto base, e depois, no final, nós vamos ter alguns minutos de forma também rápida, vamos falar um pouco sobre a parte prática da organização financeira, alguns detalhes importantes que a gente tem que observar na vida financeira, mas é mais assim uma orientação prática, no final. Agora a gente vai se ater mais ao texto bíblico, que nós necessitamos da palavra de Deus, né? Amém? Então eu creio que é importante. Mateus 25, 14 ao 30, que é a parábola dos talentos, que eu creio que todos vocês já conhecem bem esse texto. Diz assim o texto bíblico. Antes de ler o texto, eu queria só comunicar que está comigo ali o pastor William, veio me acompanhando, e o irmão Felipe, amém? Deus abençoe os irmãos que me acompanharam aí. Vamos lá então, Mateus 25, 14, diz assim o texto. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades, venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu 2 talentos para investir, eu ganhei mais 2. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa pequena quantia, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades, venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Palavra boa, né? Palavra macia, assim, bem, né? Tranquilo. Primeiramente eu não sei, ele já colocou ali, já está aqui, os slides aí, nós vamos acompanhando.
Nós vamos falar agora dos aspectos teológicos da parábola dos talentos, rapidamente, só para a gente entender e posicionar esse texto bíblico. O primeiro propósito, ele tem, o primeiro aspecto teológico dessa parábola é que ela tem o mesmo propósito da parábola anterior, que Jesus contou, que é a parábola das 10 virgens, né? Que é aquela parábola das 10 virgens que aguardavam o dia do casamento, e 5 tinham azeite, as outras 5 não, e na realidade ela fala então, tanto a parábola das 10 virgens como dos talentos, da volta de Cristo. Ela é uma parábola elas são 2 parábolas que estão relacionadas à volta de Cristo. Muito bem. O segundo aspecto, nós vamos ver aqui os personagens dessa parábola. Quem eram os personagens da parábola dos talentos? Primeiro nós temos o Senhor, que é o dono do dinheiro, dono ali da fazenda, enfim, das propriedades ali, e ele tem os seus servos. Então o Senhor, ele representa Jesus, e os servos representam os seus discípulos, né? Os discípulos de Jesus. Muito bem. O terceiro aspecto, o Senhor viaja, assim como Jesus, né? Ele encerra seu ministério na terra. Essa viagem do Senhor que ele faz, do dono do dinheiro, do Senhor daqueles servos, ele representa o quê? Que Jesus então fez o seu ministério na terra, morreu, ressuscitou e aí subiu aos céus. Esse tempo agora que Jesus não está aqui na terra fisicamente, representa exatamente o tempo da viagem que esse Senhor fez, tá certo? Vão acompanhando aí. E ele deixa talentos, né, com os seus servos. Aqui nessa minha tradução, ele fala que deixa o seu dinheiro, confia o seu dinheiro. Então o talento, ele na realidade o dinheiro. Depois nós vamos falar aqui na frente. E aí quando ele retorna da viagem, quando o Senhor retorna da viagem, então representa a volta de Cristo. No caso, a volta de Cristo que nós aguardamos, como igreja, aguardamos a volta de Cristo. A igreja que acredita, né, na volta de Cristo, claro, e acredita que Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, ele vai pedir contas, assim como esse Senhor pediu contas também, dos talentos que foram entregues para os seus discípulos. Muito bem. O quarto aspecto e último que eu quero tratar com vocês é o seguinte, que os talentos entregues aos servos pelo seu Senhor são as habilidades e recursos que nós recebemos para desenvolver os negócios do reino de Deus, tá certo? Então, todos nós recebemos de Deus, né, de Jesus, exatamente os talentos que temos para desenvolver no reino de Deus, talentos e recursos também. Então são as nossas habilidades, tanto naturais como espirituais, nós recebemos, e recebemos também recursos para poder desenvolver o reino de Deus. Muito bem, esses são os aspectos teológicos que eu queria compartilhar com vocês. Agora, pode passar o próximo slide, por favor? Conhecendo esses aspectos aí dessa parábola dos talentos, você pode falar assim para mim, mas o que isso tem a ver com a vida financeira, uma vez que está tratando da volta de Cristo? Será que o pastor vai dar uma palestra de escatologia, que é a matéria que estuda os eventos do Apocalipse, né? Agora na pandemia aí o pessoal está falando o que está acontecendo aí, o número da besta, que a vacina é o número da besta, enfim, né, uma série de ideias aí, mas não é disso que nós vamos tratar não. Mas vamos entender uma coisa, né? Quando se fala do reino de Deus, o reino de Deus, ele não é apenas a igreja, né? O reino de Deus não são apenas os trabalhos, atividades da igreja, né? Pode pôr o próximo, por favor. O reino de Deus, ele na realidade, todas as áreas da nossa vida, tá certo? Tanto a vida familiar, vida profissional e a vida financeira também. Ela faz parte do reino de Deus. Porque não adianta você ser uma pessoa que é ativa na igreja,
cooperando com o ministério, ajudando o pastor, o apóstolo, onde for necessário, e você não ter uma vida financeira equilibrada e próspera, porque você com certeza terá seu testemunho comprometido. Com certeza você pode até ser uma bênção na igreja, mas em outras áreas da sua vida você não será um homem de verdade, né? Como vocês têm esse título aqui, homens de verdade. Você poderá ser um homem de verdade na igreja, mas fora da igreja não. Aí não está completo. O reino de Deus não está completo na nossa vida. E por isso que esse texto bíblico, essa parábola, ela tem tudo a ver com a nossa vida financeira, tá certo? Então vamos observar agora, pode seguir. Vamos observar com base na parábola dos talentos, o que nós podemos aprender no sentido de alcançar uma situação financeira equilibrada, né? Nós vamos agora tratar alguns tópicos aqui, baseados aqui na parábola, de forma que a gente vai entender o que nós podemos aprender aqui sobre ter uma vida financeira equilibrada, né? Para quê? Para a gente poder realmente viver uma vida digna, uma vida de verdade, uma vida em paz. A pior coisa que tem é você ter a sua vida financeira toda desregulada, toda aquela confusão, não consegue pagar as contas, né? Isso acontece com a gente, é uma coisa que todos nós estamos sujeitos. Eu acredito até que tem situações que é inevitável você se encontrar em situações de aperto, né? Tem uma doença, um problema, e você acaba caindo nisso, mas isso não pode ser uma regra na sua vida, ela é uma exceção, mas não pode ser uma regra, tá certo? Então vamos lá, o primeiro aspecto o primeiro aspecto na parábola dos talentos, sobre a nossa vida financeira, pode seguir, é que as habilidades e recursos que recebemos para trabalhar e multiplicar é de Deus e não nosso. O versículo 14 aqui da parábola dos talentos, que é o primeiro versículo da parábola, ela diz que o Senhor confiou aos seus servos os seus bens, né? Ou o seu dinheiro, os seus bens. Ele entregou na mão deles, né? Jesus, ele viajou, né? Ele subiu aos céus, inclusive a palavra que é falada pelos anjos lá para aqueles que testemunharam a assunção do Senhor, ele disse exatamente o quê? Esse mesmo Senhor que vocês viram subir, vocês verão ele retornar, ele descer nas nuvens. Na realidade, aquela geração não ia ver, como até hoje a nossa geração não viu Jesus voltar, mas ele estava se referindo à humanidade no geral. Então, quando Jesus subiu, tem um texto bíblico também que fala que ele deu dons, né, aos homens. Ele subiu aos céus, levou o cativeiro consigo, ou seja, não somos mais escravos do pecado hoje. E ele então confiou os seus dons, os seus bens nas nossas mãos, como cristãos, para nós fazermos o quê? Multiplicar, com esse objetivo. Então o ser humano, por si só, ele traz consigo o pecado, então ele é uma pessoa irresponsável. Por isso que é importante entender que tudo que nós somos e tudo que nós recebemos vem de Deus e pertence a Deus. Não é porque Ele nos entregou que agora é nosso, continua sendo dele. Ele apenas confiou nas nossas mãos. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que a família que nós temos foi dado por Deus para nós, como homens, proteger a família, cuidar da família, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, né? Tem camarada que tem filho, aí depois ele fica brigando para não pagar a pensão do filho, que inclusive o filho não precisa só de pensão, o filho precisa da presença do pai, o filho precisa da referência do pai, do bom exemplo do pai, o filho precisa de muitas coisas, mas o pai é como se o filho não fosse dele, ou como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade sobre o filho. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender com a parábola dos talentos, que o Senhor confiou
os seus bens nas nossas mãos. E como nós vamos cuidar disso? Não é verdade, quando você pega o bem de alguém, você cuida mais do que o seu? Não é assim? Imagina você pegar um carro de alguém emprestado. Eu já não gosto de pegar carro de ninguém para dirigir, que eu sou meio barbeiro, posso de repente dar uma raspada, e não é só o fato de depois arrumar, né? Eu pego o carro do apóstolo André ali, o carrão dele, pô, bonitão ali, ele cuida, lava o carro, deixa impecável, eu vou e dou uma raspada no carro dele, aí tudo bem, me perdoa, né? Ele vai me perdoar, que ele é cristão, mas vai ter que o carro ir no funileiro, o funileiro já não faz um serviço adequado. Então, quando nós temos os bens de alguém nas nossas mãos, nós vamos cuidar muito mais. A responsabilidade é muito maior do que quando é nosso. Por isso que tudo que você tem, tudo que você recebeu, foi dado por Deus, mas não é seu, é dele, continua sendo dele. Você sabia que a terra de Israel não é deles? A terra do povo de Israel. Quando o Senhor deu, ele é como se fosse um arrendamento, né? Deus falou para eles: olha, vocês vão possuir a terra, vocês vão tomar posse dela, mas a terra era de Deus, e o povo tinha que servir a Deus, ele estabelecer o nome do Senhor entre todas as demais nações, mas o povo judeu o povo de Israel, eles foram irresponsáveis com aquilo que era de Deus, e por isso perderam a terra. E nós perdemos os nossos talentos quando nós não somos responsáveis, quando nós não reconhecemos que é de Deus, quando a gente faz o que quer com aquilo que está nas nossas mãos. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que aprender: tudo que você recebeu, toda a habilidade que você recebeu, todo o recurso que você recebeu, veio de Deus, por isso a tua responsabilidade é muito grande. Amém? Esse é o primeiro tópico aqui. O segundo diz o seguinte: todos recebem talentos de Deus, ninguém é totalmente desprovido de talentos. Versículo 15 fala: a um deu 5, a outro 2, e a outro 1, e a outro nenhum. É assim que está no texto? Não. Ninguém ficou sem receber nada. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Então todo mundo recebeu. Todo mundo pegou uma parte lá dos bens do Senhor e teve a capacidade de trabalhar com esse talento que recebeu. Ninguém é desprovido. Não tem irmão na igreja que fala assim: ah, pastor, eu não sei fazer nada, não tenho nenhum talento, o meu negócio é só vir aqui assistir o culto e ir para casa, não tenho talento nenhum. Não, isso não é bíblico, não está na palavra. Se alguém falar isso, tem que dizer: não, irmão, você tem talento sim, tem talento, todos receberam, todos têm o suficiente para iniciar o seu empreendimento. Você sabe o que é empreendedor? Empreendedor não é empresário. Empresário é o camarada que abre uma empresa, sim, mas empreendedor pode ser a pessoa que trabalha como funcionário de uma empresa, pode ser a pessoa que tem um pequeno comércio, pode ser um grande empresário, ou pode ser também, enfim, um pastor, pode ser um auxiliar, pode ser quem for, não importa, ele pode ser um empreendedor. A partir do momento que ele recebe algo e ele tem que trabalhar em cima daquilo para multiplicar, ele é um empreendedor. Então todo mundo tem o suficiente para iniciar o seu empreendimento. Nenhuma pessoa é totalmente desprovida de talentos. Eu vou contar um exemplo, que talvez até alguém aqui já viu essa notícia, que teve uma ocasião, que foi um morador de rua. O camarada era morador de rua, vivia numa cidade pequena, e o pessoal na cidade pequena, todo mundo se conhece, até todo mundo conhecia o camarada, dava ali um prato de comida, uma coisa, e ele vivia na rua. Aí um dia, ele tinha muita amizade com o dono da banca de jornal, ele foi lá na banca e viu, ele ia lá ler os jornais, olha, um morador de rua que vai ler os jornais, ele já está rompendo, não é verdade? Já é um passo além. Aí ele foi, leu lá que tinha um concurso para o Banco do Brasil. Ele falou:
Poxa, eu tinha uma vontade de prestar esse concurso aí, podia prestar esse concurso. Quem sabe eu vou trabalhar no Banco do Brasil. Podia alguém falar assim, que é isso, rapaz, você nessa condição aí, jamais você vai conseguir. Mas ele foi, e uma pessoa lá que ele conseguiu que pagasse para ele a inscrição, né? Ele conseguiu uma pessoa que pagasse a inscrição para ele, e ele ia para a biblioteca pública. A biblioteca pública ficava às moscas lá, quase ninguém ia lá. Ele ia lá, ficava o dia inteiro, que ele pegou, quando ele fez a inscrição, pegou o edital, né, que tem tudo que vai cair na prova, e ele ia todo dia, ele não trabalhava, né, era morador de rua, vivia de alguém ajudar ele, ele ia lá, ficava o dia inteiro estudando. O que aconteceu? Passou no concurso, e dizem que o concurso do Banco do Brasil é um dos mais concorridos, é um dos mais difíceis. Ele passou, aí a reportagem foi, né, aí vai a Rede Globo, aí vai todo mundo, aí o cara conseguiu algo assim inédito, aí foram em cima dele, como é que foi isso aí, né? E ele falou, bom, eu consegui passar, agora eu só preciso arrumar uma casa, né? Porque como que eu vou trabalhar no Banco do Brasil morando na rua? Eu sei que aí ele foi prosperar. Olha só, ele tinha o que essa pessoa? Tinha quase nada, mas ele tinha uma habilidade. Ele tinha uma condição de ir lá na biblioteca pública, veja que ele enxergava os recursos. Então a primeira coisa, ele tem que enxergar os talentos que nós temos, enxergar o que Deus nos deu. Se nós não conseguirmos identificar isso, a gente vai ficar parado, e vai ser igual o camarada que enterrou o talento, não vamos multiplicar, né? Esse é segundo princípio aqui que nós aprendemos sobre a vida financeira. Terceiro, todos recebem talentos conforme a sua capacidade de negociar. Uns recebem mais, outros recebem menos. Aqui fala no versículo 15 que cada um recebeu, né, ou que o Senhor entregou, conforme, de forma proporcional à capacidade deles. Por quê? Porque aquele Senhor conhecia a estrutura de cada um, ele sabia o que cada um poderia negociar. Ele deu 5 para esse aqui, por quê? Porque esse aqui poderia negociar os 5, o outro tinha 2, porque ele conseguiria negociar os 2, e o outro tinha 1. Agora o que acontece é que muitas pessoas, elas não têm a mesma coisa que o outro tem, aí ele começa a ficar frustrado, né? O cara que recebe menos, ele se sente frustrado, aí ele fica olhando o que o outro tem, e não vai para frente, não negocia e não produz. E da mesma forma também que tem outros que recebem muito talento, e começa a ficar arrogante, começa a ficar orgulhoso, acha que tem muito e não produz nada também, não produz nada. Olha, sabe qual foi o grande problema do Caim, aquele que matou o Abel? O problema não foi a oferta dele. Às vezes eu já vi muitas pregações que as pessoas tentam desqualificar a oferta de Caim. O Caim trouxe o fruto da terra, sei lá, fruta, legumes, e o Abel trouxe uma ovelha, a oferta do Abel era melhor. Mas o Caim, ele era lavrador, o que ele ia trazer? O fruto da terra. Então o problema do Caim não foi o que ele trouxe de oferta, foi ele ter olhado a oferta do irmão, né? O Senhor recebe a oferta dele, não recebe a minha? O problema foi esse. Deus falou para ele, né? Se você fizer bem, né, se você faz mal, o pecado jaz à porta. Então ele próprio que ficava olhando a oferta do outro. Então o pessoal que recebe talentos, quando nós recebemos talentos, nós temos que olhar o talento do irmão. O apóstolo dirige a igreja, faz tanta coisa e coordena. Eu já teve pessoas que chegaram em mim, eu não sou assim igual você, que faz isso, faz aquilo. Irmão, Deus te fez assim, e a partir disso é que Deus vai te fazer prosperar, a partir daí que Deus vai te levantar. Não fica olhando o outro, a capacidade do outro, a habilidade do outro. Agora tem muita gente, por outro lado, que tem muito talento, e acaba se perdendo também e não vai. Tem muitos meninos hoje, nós estamos numa geração hoje, que graças a Deus está uma geração mais próspera assim financeiramente.
Os nossos filhos hoje têm coisas que nós não tínhamos na época dos nossos pais, né? Eu falo às vezes para meus filhos: olha, vocês têm que ser gratos a Deus, porque vocês têm privilégios hoje, né? O meu filho mesmo já casou com um carro, já casou, já saiu do casamento, da festa lá com um carrinho. Eu saí de carona, mas graças a Deus que eu tive a carona, né? Mas aí às vezes os meninos têm já uma condição melhor e fica ali, sabe, brincando na bolsa de valores. Olha, o ano passado eu fiz muita declaração de imposto de renda de uns rapazes, até que o meu filho fez um trabalho aí na internet, trouxe bastante clientes, e eram uns meninos, tinha entre eles uns meninos que aplicavam em day trade, né? Aí é uma palavra bonita, né? Ô Edilson, eu apliquei aqui, fiz operações na bolsa em day trade, eu preciso que você faça meu imposto de renda. Falei, tá bom, manda aí para mim. Aí mandava as notas. Eu fiquei irritado uma vez, que eu fiz uma declaração que me levou quase um dia inteiro para fazer, que dava tanto trabalho. Quando eu vi, o menino só perdeu dinheiro. Aí eu liguei para ele e falei assim: escuta, como é que você investe todo o seu dinheiro e perde desse jeito aí? Para com isso. Por quê? Porque tem o dinheiro lá à disposição para investir, não sabe quanto custou para ganhar, e acaba perdendo. Recebeu muito talento, então isso aqui não é porque o cara que tinha um talento escondeu, não é sempre assim. Pode ser o cara que recebeu 5 também, poderia esconder os 5, poderia acontecer isso, né? Então cada um recebe conforme a sua capacidade. Deus concede os talentos não como um peso sobre nós. Aquilo que você recebeu de Deus não é um peso na sua vida, é uma bênção para você multiplicar, para você olhar e falar: eu preciso multiplicar, né? Preciso a partir daqui negociar para que haja multiplicação e para que haja prosperidade. Só para encerrar esse tópico, eu quero contar um testemunho de uma pastora muito amiga nossa, que eu conheci e fizemos uma amizade. Essa pastora, ela é esposa de ela é viúva, né? Viúva de um pastor que abriu o ministério. Ele era um empresário próspero, tinha algumas propriedades, e ele dirigia a igreja, e ela ao lado dele, como companheira, dirigindo a igreja, até que ele pegou um câncer, foi acometido de um câncer, e na época foi internado, e esse câncer prolongou um pouco, foi uma luta muito grande contra o câncer, e a questão é que eles tiveram que vender vários imóveis, e eles não ficaram com nenhum imóvel, ficaram com uma conta no hospital gigantesca, e enfim, a situação dela de uma vida de prosperidade foi lá embaixo, perdeu tudo. Ela só ficou com a igreja, e ela continuou dirigindo a igreja. A gente até falava, né? Olha, é admirável essa mulher, perdendo o esposo com 3 filhos, e filhos jovens, tendo que ir para a escola, e ela conseguiu segurar ali as rédeas, né? E conseguiu continuar dirigindo a igreja, mas passou uma situação financeira terrível. Só que o que aconteceu? A única coisa que ela tinha era os filhos. A única coisa, literalmente, que ela tinha. O dinheiro que entrava ali na igreja dava para pagar umas continhas, e ela foi se mantendo. Só que aí os filhos, uma das filhas pegou uma bolsa de 100% na FEI, que é uma das melhores faculdades de engenharia. A outra filha conseguiu passar na USP para odonto, e o menino era um músico de excelência. Aí o que aconteceu? A filha se formou em odonto, mas até se formar foi aquele perrengue, né, que ela passou. Mas quando terminou, a menina abriu o consultório, a outra foi trabalhar de engenheira na General Motors, e as filhas hoje sustentam ela com uma vida de excelência, né? E ela se manteve ali com a igreja, perseverou. Olha, isso é um grande exemplo de uma pessoa que tinha só um talento, que eram talentos, na verdade, que nem rendiam muito, que eram os filhos, né? Dizem que filho é investimento a fundo perdido, mas isso aí não é verdade, isso aí é só piadinha. Mas aqueles filhos ali foi o que depois deram retorno para ela, né? Então veja que é um exemplo, queridos. A gente não pode olhar, achar que nós não temos nada. Nós recebemos de Deus, e o que Deus nos deu é o suficiente para a gente multiplicar e poder
vencer e ter uma vida próspera, uma vida financeira próspera. Você tem que crer nisso, né? Crer nisso aí, em nome de Jesus. Muito bem. Outro tópico, quarto aqui, é o seguinte: a decisão do que será feito com o talento é de responsabilidade de cada um, né? Responsabilidade de cada um. Versículos 16 a 18, diz que 2 multiplicaram os talentos, o que recebeu 5, recebeu 2, multiplicaram, e um deles, que é o que recebeu 1, escondeu debaixo da terra. Responsabilidade deles. Quando o Senhor for pedir contas, não adianta querer culpar o outro, culpar o governo, né? O governo não dá oportunidade, o nosso país não sei o que lá, a igreja, o pastor não ora por mim, e aí começam as desculpas, né? Igual o Adão, né? Foi a mulher que o Senhor me deu de companheira. Aí foi falar com a mulher, foi a serpente, coitada, que não tinha em quem jogar a culpa, teve que assumir, né? Mas na realidade, a responsabilidade é minha, dentro daquilo que Deus me deu. Cada um decide o que faz com o seu talento, cada um resolve, né? Teve até uma vez, tinha um senhor que trabalhava comigo, ele era contador como eu, né? Nós fazíamos ali 2 empresas do mesmo patrão, e ele então estava lá tomando café com o pessoal, com os funcionários. Aí ele chegou no senhor lá e brincou com ele, né? Mas você está comendo bastante, hein? Já está no 3º pãozinho aí, brincando, né? Aí acho que o senhor estava um pouco amargurado, né? Ele falou assim: claro, você lá na sua casa deve comer pão com presunto, com queijo, eu não tenho nada disso. Aí ele era mal educado, esse meu colega, né? Ele falou assim: mas enquanto você estava no bar lá bebendo pinga, eu estava fazendo faculdade. Isso aí não é exemplo não, tá? Não é assim. Mas na realidade, queridos, cada um decide o que faz com o seu talento, né? É claro que teve pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, nós entendemos isso, mas a gente não pode querer achar que a culpa é dos outros, né? Não podemos querer terceirizar a responsabilidade pela administração do talento, né? Por que eu vivo nessa família? Só tem problemas. Aí os exemplos são muitos, de pessoas que vivem numa família complicada e que rompem, e de outros que vivem numa família abastada e que acabam também não prosperando, né? Então a responsabilidade é de cada um. O próximo princípio aqui diz o seguinte: não é necessário correr, porque o tempo para multiplicar os talentos é suficiente. Aqui é a questão do tempo, né? A gente corre tanto, né? Parece que os dias passam assim, voando, principalmente quando a gente tem muita atividade, quando nós temos muita coisa para fazer. Aí a semana parece que voa. Você está na segunda-feira, daqui a pouco já é domingo de novo, e já começa aquela correria, e a gente acha que não vai ter tempo de fazer as coisas, mas não, o Senhor, Ele nos dá um tempo suficiente. No versículo 19, diz que depois de muito tempo o Senhor voltou. Depois de muito tempo. Então Ele demorou para voltar. Então aqueles homens tiveram tempo suficiente para negociar os talentos. E nós também temos tempo suficiente. A questão é que nós temos que aproveitar o tempo, né? Aproveitar o tempo. Nós temos que entender que há um tempo de maturidade para as coisas. Às vezes a gente quer as coisas assim muito na hora. A gente, inclusive eu falo até dessa geração hoje dos meninos, dos jovens, que eles querem as coisas muito rápido, querem que aconteça do dia para a noite, ele quer já começar ganhando. Uma vez estava conversando com meu filho sobre salário, renda, sobre isso aqui que a gente está falando. Aí ele, mas um diretor lá ganha não sei quanto, e falando aquelas coisas. Eu falei: escuta, você tem, acho que ele tinha na época 20 anos, você tem 20 anos, você já quer ganhar quanto já? Não é assim, calma,
Na sua idade, eu ganhava o salário mínimo. Tem um tempo de maturidade, tem um tempo de conquista, né? Tem um tempo que você mesmo vai aprendendo muitas coisas, né? O pastor William está aqui comigo, né? E a gente tem uma amizade já há mais de 30 anos, né, William? E nós vivemos um tempo terrível, né? Carrinho velho, que saía, não sabia se o carro chegava, normalmente não chegava, e quebrava. Aí eu lembro que o William comprou uma Topic na época lá, que ele queria empreender para fazer transporte, e não estava no seguro e roubaram a Topic dele. Aí ele ficou pagando a Topic, quantos anos? 18 parcelas, sem ter o carro na mão. Gente, que situação, né? Mas o William hoje, graças a Deus, está prosperando, né? Mas teve um tempo de maturidade, né? As coisas não são assim. O meu exemplo da vida financeira é uma coisa muito interessante. Eu cheguei uma ocasião na igreja, era um tempo que eu devia muito. Eu devia para o banco. Eu tinha comprado um apartamento, meu primeiro imóvel, e eu fiz uma loucura. Eu fui lá e comprei o apartamento, mas eu não podia pagar a parcela, que eu me comprometi. Aí eu falei para minha esposa, eu tinha um escritório bem pequenininho, entrava ali aquelas... O meu pai falava que eram as escritas, né? Meu pai falava assim, essas tuas escritas são muito fraquinhas, não dá para nada. Ele falava isso para mim. Aí eu ali com aquele escritório pequeno, aí eu falei para minha esposa, não, a gente consegue comprar esse apartamento. Ela, mas não dá para pagar a parcela. Falei, não, mas aí eu arrumo um emprego, eu arrumo um trabalho numa empresa e você fica cuidando do escritório, aí dá uma renda a mais. Ela, tá bom. Aí eu fui procurar e arrumei um emprego que dava para pagar. Graças a Deus consegui. Mas era aquele aperto. Aí eu sei que eu fiquei devendo para o banco, devendo cartão de crédito. Foi assim, era uma coisa fora de série. Devia para o meu pai, que me emprestou dinheiro. E, enfim, olha, eu sei que eu tive que pedir a conta depois de 2 anos dessa empresa para poder pagar as dívidas, não sobrou nada. Foi fundo de garantia, seguro-desemprego, foi tudo para pagar a dívida. Era aquela bênção, né? E foi indo. Chegou um tempo que eu fiquei indignado com aquilo. Falei, gente, não dá. Mais ou menos no ano 2001, eu peguei e fiz uma lista. Foi por isso que eu aprendi, né? Que você tem que enxergar o tamanho do buraco. Eu peguei, fiz uma lista das minhas dívidas. Quase que eu morro, quase que me dá um ataque do coração. Eu fiz a lista ali e falei, gente, como que eu vou pagar isso? Não dá. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, vou orar, é o que me resta, meu talento agora é a oração. Eu não tenho dinheiro, mas tenho um Deus que pode me ajudar, vou orar. Aí eu peguei e fiz a lista, eu levava, pastor, no culto de libertação, que tinha na quarta-feira, eu levava lá, e tinha uma mesa que a gente punha os pedidos lá, e eu colocava só que eu deixava bem dobradinho para os irmãos não verem, né? Que eu já era pastor, se os irmãos vissem que eu estava devendo aquilo, podia me excluir do ministério, né? Aí a gente orava ali e oramos um tempo, e quando chegou um certo tempo da minha... demorou, viu? Isso foi 2001. Quando foi no ano de 2007, eu continuei naquele perrengue. Quando foi no ano de 2007, eu já tinha vendido aquele apartamento e comprado um terreno e me meti a construir uma casa. Foi outra loucura também, que eu não tinha dinheiro. Uma vez o irmão perguntou, como que você vai construir a casa? Eu falei, eu tenho R$5.000 para começar a construção. Aí o irmão falou para mim, era o irmão já que tinha construído algumas casas, ele falou assim, pastor, com 5 mil você não constrói nada. Eu falei, mas eu vou construir. O camarada, quando quer fazer as coisas, é terrível, né? Teimoso. Mas eu fui, Deus abençoou, a gente foi. Eu consegui construir a casa ali, até um certo ponto que deu, o pastor conheceu minha casa lá. Mas aí, o Senhor usou o meu pastor na época, falou, você tem que abrir uma igreja nessa garagem. Era uma garagem grande assim. Tem que começar a igreja aqui, Deus está mostrando que tem um povo aqui. Eu não queria mais nem dirigir igreja, mas eu falei, bom, se Deus está mandando, vamos lá, né? Eu sei que aquele aperto. E aí quando... Foi 2007 isso, abril de 2007 foi o primeiro culto lá da Igreja Tempo de Vida, né, que a gente dirige lá até hoje, e começamos lá na garagem de casa, e lá deu uns 40 irmãos logo no primeiro culto, Deus surpreendeu, assim, foi bastante gente, mas,
e a garagem não tinha nem pintura na garagem, era uma coisa muito assim, rústica, mas começamos lá o trabalho. Mas eu falei para os irmãos assim, ó, chamei os líderes lá, que a gente pegou e formou no início, falou, ó, a minha oferta para a igreja é de 1 ano, depois de 1 ano, a igreja tem que ter um salão, porque não é adequado também a igreja ficar na minha casa a vida inteira, a igreja tem que romper e ter o seu lugar. Aí os irmãos falaram assim, ah, tá bom, e se a gente não arrumar o salão, o que você vai fazer? A minha esposa brincou, né, eu pego as coisas da igreja e ponho tudo na rua. Aí eles olham a minha esposa e falam, é meio maluca, né, vai fazer isso mesmo. Eu sei que com 1 ano Deus preparou um salão para a gente levar a igreja. Mas nesse inteirinho, a minha pastora na época foi lá, a pastora Madalena, foi lá pregar, e ela falou assim, pastor, Deus está me mostrando que Ele vai te dar um tempo de prosperidade, que o seu tempo do seu cativeiro financeiro acabou. Eu não sou muito de ir atrás de profecia assim não, mas eu falei, essa profecia está sendo boa, viu? Eu quero um tempo de prosperidade, claro. Eu vivi aquele cativeiro, irmãos, desde 91, ano do meu casamento. Já era 15 anos de... Eu falava, não aguento mais isso. E ali, então, a pastora profetizou aquilo. Quando foi em janeiro de 2008, que a igreja mudou, eu recebi um telefonema lá do Paraná, onde mora o meu sogro. E eu não vou contar aqui, mas a minha esposa teve uma história familiar da infância dela muito complicada, que ela teve que sair da casa do pai dela com 14 anos de idade. Aí depois, quando nós casamos, Deus restaurou o relacionamento dela com eles, aí ela voltou para lá para ter um relacionamento, e até hoje nós temos um relacionamento maravilhoso. O meu sogro está com 80 anos, e o meu sogro nessa ocasião, ele ganhou um processo do INSS, um processo muito grande da aposentadoria dele, e ele ganhou na época uns 300 a 400 mil reais, e ele falou com a família dele lá, falou assim, eu vou dar para minha filha, que saiu de casa com 14 anos e não usufruiu dos meus bens, eu vou dar para ela 100 mil reais, né? Porque ela vai poder desfrutar também um pouco, e ele fez isso. Olha, irmãos, eu fiquei tão feliz, viu? Se cumpriu a profecia da pastora Madalena, mulher de Deus. Mas assim, foi um presente de Deus. Inclusive quando a igreja, foi um fato interessante, quando a igreja saiu da minha casa depois de 1 ano, começou a chegar caminhão de pedra, caminhão de areia, para terminar a reforma da minha casa. Aí eu falei com a minha esposa, acho que os vizinhos vão falar assim, né, esse cara aí, ó, se deu bem, hein, ficou com a igreja 1 ano, agora vai reformar a casa, né? Eu não vou explicar isso para eles, mas foi o milagre de Deus na minha vida, na nossa vida. E depois disso também, nesse mesmo tempo, não foi só isso, porque 100 mil, são 100 mil, você usa, gasta e acaba. O Senhor começou a mandar empresas, nós começamos a crescer o nosso negócio nessa época, e começamos a adquirir empresas que a gente nunca imaginava. Chegou um empresário e falou assim, você sabe trabalhar com sucata, tributação de sucata? Falei, sei, mas não sabia nada. Eu falei assim, eu sei porque eu vou estudar. Até hoje nós fazemos um dos maiores grupos de empresa atacadista de sucata aqui de São Paulo. Até hoje nós fazemos essa empresa, desde 2008 até hoje. Empresa, um grupo aqui de Guarulhos que são uma bênção. E fora isso, outros foram chegando, e foi a nossa prosperidade, foi daí para frente. Então, existe um tempo de maturidade, né? Tudo isso, se eu recebesse antes, eu tenho certeza que não teria servido para nós. Mas no tempo que Deus me deu, foi o tempo certo. Então você tem que ter paciência. Ter paciência, saber que Deus vai te dar no tempo certo também. Amém? Está acabando já aqui. O próximo princípio fala o seguinte: chega o tempo de prestar contas ao Senhor, e esse tempo não será adiado. Ou é quando nós morremos, ou é quando o Senhor voltar, se nós tivermos a oportunidade de ver a volta do Senhor. O versículo 19 fala: o Senhor voltou e acertou contas com eles. Olha, nós temos muito tempo, como eu falei no tópico anterior, mas não temos a vida toda.
porque chega o dia da prestação de contas. Para muitos demora, mas para outros chega rápido. Por isso é importante não ser o que nós chamamos de procrastinador. O procrastinador, sabe quem é? É o cara que sempre deixa para amanhã. Amanhã eu vou começar um regime. Ou segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo o regime. Sábado e domingo eu me arrebento. Depois, segunda-feira eu começo. Vou começar a fazer caminhada. Mas daqui uma semana. Eu vou começar a economizar, mas por enquanto não. Só daqui a algum tempo. Aí não funciona. Tem que ser hoje. Tem que ser uma decisão assim radical. Você não deixar para amanhã. Tomar uma decisão de começar a multiplicar o talento. Senão, você vai deixando, daqui a pouco não tem mais tempo. Daqui a pouco você morre e deixa para sua família um monte de problemas. Eu trabalho muito com empresários. E tem alguns empresários que eu oro para eles não morrerem. Porque se eles morrerem, vai ser um problemão para a família. E a família às vezes acha que o cara tem dinheiro. O cara não conta para a família, que é um princípio errado também. Você fazer as coisas do seu jeito e não compartilhar com a família. A sua família tem que saber certinho. Então você chama a sua esposa e fala para ela assim, ó: olha, minha querida, nós devemos isso aqui para o banco. Se eu morrer hoje, você vai ter que assumir essa dívida. Contar para os filhos a sua situação, né? Olha, eu tenho isso aqui, tenho isso, mas isso, enfim, porque a morte pode acontecer qualquer hora com a gente. Quem é que sabe? Pode acontecer comigo hoje. Ah, pastor, mas eu perdi o ano passado não, 2019, um irmão de 58 anos, em plena atividade profissional, era contador também. Plena atividade profissional, era professor universitário. Ele tinha programado, ele sempre procrastinou ele parar de trabalhar na empresa. Ele tinha 2 trabalhos, a empresa e a universidade que ele dava aula. E a esposa dele falando, para de trabalhar em um dos lugares para a gente poder aproveitar um pouco. Ele foi enrolando, aí ele preparou uma moça para ser a sucessora dele na empresa. Ele já era gerente administrativo na empresa, e preparando a moça que ia assumir em janeiro de 2020. Julho de 2019, o Senhor o levou. E aí, né? Procrastinou a parada, porque não é só ganhar dinheiro, não é só também ganhar dinheiro, juntar riquezas, tem que também viajar, aproveitar. Você não pode fazer uma viagem, sair com a família, aproveitar também o tempo, né? Isso é importante. O 7º tópico, o 7º princípio fala: os que multiplicaram os talentos foram recompensados com a alegria do Senhor. Isso é importante. A palavra fala que aquele que tinha 5 talentos e o que tinha 2, quando devolveram o dobro dos talentos multiplicados, então o Senhor disse: servo bom e fiel, venha e participe da minha alegria, ou celebre comigo, né? Isso vai ocorrer na volta de Cristo, quando viveremos a eternidade com Jesus. Porém, nós precisamos buscar viver essa alegria, claro que de forma limitada aqui na terra, não será a mesma alegria que na presença do Senhor eternamente, mas nós podemos já viver essa alegria do Senhor, porque eu tenho certeza que aqueles que multiplicaram os talentos, eles já estavam aguardando o Senhor voltar. O Senhor pode voltar, ora vem, Senhor, porque eu já multipliquei os seus talentos. Agora, e aquele que está enrolado, que está igual as virgens que não tinham o azeite, que estava ali com o talento escondido? Puxa, o Senhor vai vir aí, e aí? Essa angústia, ela toma conta da gente, quando não estamos realmente vivendo aquilo que o Senhor nos propõe. Tem um texto em Romanos 14:17 que diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria, né? Essa alegria do reino de Deus tem que estar em nós, tem que ser contagiante.
a alegria do reino de Deus, a alegria de Jesus. Mas para isso é importante entendermos que aquilo que Ele nos deu precisa ser multiplicado, para vivermos essa alegria, para termos na família alegria. Tem gente que fala assim, né? Mulher, homem, né? Estamos em homens aqui, né? Mulher só quer saber de dinheiro. Não, queridos, não é que mulher só quer saber de dinheiro. A mulher, ela busca segurança. Isso é do caráter, da personalidade da mulher. Ela busca segurança. E quando ela encontra um marido que lhe dá segurança, quando o seu marido lhe dá segurança, ela é uma mulher feliz, ela é uma mulher satisfeita, ela é uma mulher que tem orgulho do seu marido. Mas quando o marido é um atrapalhado, todo negócio que faz se atrapalha, não termina o que começa, né? Vou abrir um negócio, daqui a pouco para o negócio, vou fazer isso aqui, daqui a pouco, fui mandado embora da empresa, porque aprontou na empresa. Esse camarada aí, a mulher não vai ter orgulho dele, aí reclama, vai falar que a mulher só quer saber de dinheiro. Não, mas a mulher quer ter uma segurança. É uma honra você poder, a esposa precisar de alguma coisa, você poder atender a esposa, né? Agora, é terrível quando, uma vez eu ouvi um camarada, quase que eu dei um soco, desculpa, quase que eu bati no cara. Ele falou, minha esposa falou que queria sair do serviço. Aí eu falei para ela, se você sair nós vamos morrer de fome. Eu não falei assim, que eu estava perto do pai dele, assim, eu não quis envergonhar o rapaz, mas deu vontade de falar assim, escuta, você não tem vergonha na cara? Você tirou a moça da casa do pai dela, onde ela tinha de tudo, para casar com você, e agora você fala isso, que ela não pode sair do trabalho dela. Mas por quê? Porque ele próprio não é provedor. O homem é provedor, o homem de verdade é provedor, né? Então aí é complicado, mas nós vivemos, aqueles que multiplicam os talentos, vivem alegria. E o último princípio é o seguinte: os que não multiplicam os talentos vivem em choro e ranger de dentes, né? Como o Senhor falou, né? Versículo 30, lancem fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha, desculpa a sinceridade, aquele que não produz é inútil, porque ele vai comer dos outros, ele vai consumir o que é do outro, ele vai precisar que o pai fique ajudando, que a esposa trabalha para ajudar. Não que eu sou contra a mulher trabalhar, minha esposa trabalha para ajudar, né? Mas nós temos que entender que a pessoa vai viver em angústia. Choro e ranger de dentes é o quê? Angústia, tristeza, aflição. E não dá para viver a vida inteira em aflição. Eu contei para vocês que eu vivi aí uns 15 anos, ali naquele aperto, né? Mas a gente lutava. A minha esposa uma vez falou para mim assim, né, num desespero, ela falou assim, escuta, nós estamos nessa situação, tenho vários clientes aí que estão devendo, você não vai cobrar essa turma não? Aí eu falei, eu meio desanimado assim, sabe, meio que escondendo o talento embaixo da terra. Aí ela falou assim, aí eu falei para ela, tá bom, né, eu vou cobrar. Aí como ela me cobrou, me deu uma apertada, eu peguei e fui. Eu peguei meu carrinho, eu tinha uma TL. Você imagina, eu peguei minha TL, peguei e fui até a casa o apartamento que o cara morava. Eu bati lá, o cara me sai na época com um Tempra, que era um carrão. O cara sai com aquele carrão. Ele falou assim, eu falei, eu vim aqui te cobrar que você está me devendo. Você não me pagou, quase que eu falei, você devia vender esse carro e me pagar. Aí, mas não era tanto assim que ele devia, o valor do carro. Mas aí ele, não, vamos lá que nós vamos cobrar de um cara. Eu sei que nós fomos cobrar do outro cara, mas eu voltei para casa com o dinheiro. Voltei com o dinheiro no bolso. E aí a minha esposa, tá vendo? Tem que, né? É verdade, eu estava escondendo talento. Aí fala assim, você tem talento de cobrar? Não, não tenho. Eu não sou bom cobrador. Mas tem hora, irmão, que você tem que fazer de tudo. Tem hora que você tem que se inventar, você tem que criar. Eu não tenho talento, eu vou ter o talento. Eu tenho que cobrar, vou cobrar.
né? Mas a necessidade, né, muitas vezes faz isso. Então, na realidade, a gente não pode ficar parado olhando uma situação. A palavra fala que esse camarada que escondeu o talento, fala que ele teve medo, não é isso? E nós conversávamos aqui antes da ministração, o apóstolo me falava, né, que ele está lutando com a igreja porque tem muita gente com medo, e é verdade, lá também é a mesma coisa. As pessoas estão com medo do vírus, da pandemia, com medo da situação econômica, do déficit do governo, que chegou em quase 1 trilhão, e o povo está com medo de tudo isso. Mas nós que somos homens de verdade, e que não escondemos o talento embaixo da terra, o que a gente tem que fazer? Tem que bater em cima disso aí. Não, nós não temos medo, haverá prosperidade, haverá bênção. Nós vamos prosperar, nós vamos vencer essa situação aí. Ah, mas tem que usar máscara. Tá bom, irmão, usa máscara. Mas não deixa o diabo parar você. Usa máscara, fica distante, vamos fazer, né? Essa palavra Deus te usou, que eu vou chegar lá, vou dar umas pegadas feias lá também, com alguns que estão escondendo talento, viu? Pessoa vai na festa, vai na praia, vai em um monte de lugar, mas não vai na igreja, que vai se contaminar, né? Na praia não vai se contaminar. Na praia, não sei se tem irmão que vai no baile funk também, né? Talvez tenha. Só para descontrair isso aí. Mas na realidade é isso, não podemos ter medo. O medo fez o cidadão aqui esconder o talento. E custou o quê? A condenação eterna para ele. Muito bem, para concluir essa parte aqui, para multiplicar os talentos que recebemos, é necessário aprender a investir, administrar tempo e recursos, economizar com sabedoria e ser ousado muitas vezes. Deixar de lado o medo. A palavra fala que o verdadeiro amor lança fora o medo, né? E confiar no Senhor, que é o dono de tudo. Amém? Vamos orar, depois eu vou fazer aquela parte rapidinho da parte mais prática, tá bom? Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Vamos ficar de pé? Amém? Vamos ficar de pé, para dar uma acordada aí, né? Se o seu talento está escondido, pode desenterrar, viu? Chega na sua casa hoje, lá no seu quintalzinho, abre o buraco, pega o talento que está lá escondido, começa a trabalhar com ele, peça para o Espírito Santo agora, fazer você enxergar o seu talento, é a primeira coisa, e você vai enxergar, e a partir dele, seja pouco ou muito, a partir dele você vai vencer, você vai multiplicar esse talento no nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa palavra que ministramos até aqui. Obrigado porque o Senhor nos chamou, nos entregou talentos, e o Senhor nos deu essa grande responsabilidade de administrar aquilo que é teu. Por isso nós te pedimos agora, Senhor, nos faça enxergar os nossos talentos. Nos mostra, Pai querido, nos mostra o que nós temos de habilidades e recursos para poder investir, ó Pai, para poder, ó Pai, multiplicar, para poder, Senhor, trabalhar em cima deles e poder crescer, prosperar, para sermos um modelo, Pai, para a nossa geração, para a nossa família, para verdadeiramente, quando o Senhor pedir contas, nós podermos olhar para Ti e falar: Senhor, aqui está, o Senhor me entregou algo pequeno, mas eu lhe entrego algo muito maior. Que o nosso legado, Pai, seja um legado de bênção, um legado de conquista, um legado onde nós podemos dizer: o Senhor me ajudou, o Senhor me deu e me capacitou e me ajudou na caminhada, e hoje eu posso dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor esteve comigo, e eu posso apresentar os talentos multiplicados no nome de Jesus, e ouviremos de Ti: entra na minha alegria, viva a minha alegria, viva na minha presença com alegria, viva esse privilégio, aleluia. Sim, Pai, nos abençoa. Se houver alguém aqui com os talentos enterrados, nos ajuda a desenterrar, nos dá ânimo, nos motiva, Espírito Santo, para podermos verdadeiramente
prosperar a partir desse momento, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos fazer a segunda parte agora. Eu vou pedir para o irmão colocar ali, que eu não tenho aqui anotado, mas colocar para a gente a segunda parte agora. Ah lá, eu ministrei já essa parte aqui para casais, por isso que tem esses slides. Pode passar. Aqui é quando as finanças vão bem, está tudo em paz, né? A gente acha que nunca vai ficar mal, olha lá, ó, dinheiro caindo, aí é quando vai mal as finanças, aí começam as brigas, né? Começa cada um a acusar o outro, olha lá, ó, entendeu? As brigas. Agora olha só, é importante valorizar o controle financeiro. Olha só, eu tenho de um lado receita e do outro despesa, é uma balança que eu tenho que equilibrar. Eu jamais, essa parte aqui da despesa, jamais ela pode pesar mais. Aquele lá pode pesar mais, esse aqui nunca. Pode seguir. Então o planejamento é isso, é equilibrar receita e despesas. Seguindo. Agora aqui eu dei um exemplo, ó, só para a gente entender. Eu acho que eu até já ministrei isso aqui uma ocasião, já mostrei esses mesmos, né? Nos casais, né? Isso, foi. Mas é mais ou menos só para a gente ter uma ideia assim, sobre o controle financeiro. Então você coloca de um lado, isso é importante, viu, queridos? É importante porque a cabeça da gente é muito falha. Principalmente a gente vai chegando numa certa idade, eu mesmo já estou com 50, começa a esquecer. Você esquece onde pôs o celular, onde está, esquece de pagar a conta, aí paga juros, essa coisa toda. Então é importante anotar, né? Faz um caderninho, eu faço umas planilhas de Excel lá, mas se você quiser anotar no caderninho também não tem problema, desde que você faça uma coisa organizadinha, olha lá. Então ali o casal ali, ó, eles tinham 2.000 de salário, mais 1.700, 3.700 de salário. Aí ele tem essas contas aqui, ó. As despesas ficaram em 2.390. Pode passar para frente aí. Opa, peraí. Ih, rapaz, acho que bagunçou tudo lá. Era a palestra antiga. Aqui, chegou. É isso aqui. Então, aqui tem ele teve uma sobra. Em 3 anos ele vai ter mais ou menos esse valor. Não sei se essa conta está certa também, mas só para a gente ter uma ideia. Ele sobra um valor todo mês, 3.700 menos 2.400. Vai sobrar quanto? 1.300, né? 1.300 por mês. Quando você chega no fim do ano, sobrando 1.300, você vai ter uns 15 mil reais, né? Você veja que é um controle que você faz. Agora, quando acontece o inverso, deixa eu ver o que tem na frente. Ali, ó, agora olha só. Quando acontece o inverso, olha lá, 4.120 de despesa e 3.700 de receita, aí a situação fica complicada. E a gente sempre acha que o problema está daquele lado, no que a gente ganha. A gente começa a achar que a gente ganha pouco, que a empresa não valoriza, que o meu negócio está indo mal, mas não é. O problema é que a gente tem que atacar desse lado aqui, ó. A gente precisa fazer controle de gastos. Você sabe por que o nosso governo, por exemplo, não consegue equilibrar contas? Porque não faz controle de gastos. Porque gasta mais do que entra. Olha lá, gasta 4.120. Cartão de crédito, supermercado. Precisa dar um jeito. Prestação de carro. Então você vai fazendo despesas e você não vê que você tem que gastar só no máximo até 90% daquilo ali para sobrar um pouco. Sobrar por quê? Porque pode ter uma eventualidade e até para fazer um investimento, alguma coisa. Então você não vai crescer se você viver essa realidade aqui. Aquela primeira realidade é um bom planejamento, esse aqui já não. Então faz esse controle. Chega na sua casa, não sei se você faz isso. Se você não faz, começa a fazer agora. Chega em casa, faz elenca suas contas, mas seja franco, porque eu tinha um tempo também, sabe o que eu fazia? Eu fazia um controle financeiro, aí eu colocava lá, não, mas eu acho que isso aqui vai dar para, aí eu punha que eu ia receber muito mais, que eu ia gastar menos, aí não, aí eu fui aprender o quê? Que no controle financeiro, do lado da receita, você trabalha sempre com o menor valor possível, e na despesa com o maior possível, que aí, se aquilo ali não for de acordo, vai sobrar, entendeu? Então você não pode ficar inventando, tem que ser franco com você mesmo, com a sua família, mostrar o quadro,
Falar, ó, a gente tem que gastar de cartão de crédito aqui, ó, 800, só pode gastar 200. Então não vai dar para ir no McDonald's ainda, não vai dar para comprar roupa, para fazer isso, para ir no cinema. É um tempo, né? Tempo de planejamento, tá certo? Pode passar, querido. Pode passar o próximo, esse aí está meio furado, esses valores. Agora eu entrei na crise, aí o que acontece? Vamos só ver um tópico aqui para frente. É possível superar a crise? Pode ir. Então, 5 passos, rapidinho, já vou encerrar. Primeiro passo, enxergar a situação. Então faz aquele quadrinho, viu que a situação está ruim, enxerguei, já foi o primeiro passo. Segundo, conferir, olha lá, aqui ainda no primeiro passo, conferir o holerite, acompanhar a movimentação bancária, conferir a fatura do cartão de crédito. Esses dias eu abri minha fatura do cartão de crédito, que eu sempre olho, eu sempre dou uma revisada. Tinha lá um negócio assim, meusucesso.com. Falei, ué, o que é isso aqui? Era 1.020, 2 parcelas de R$1.020. 2 vezes, 2 lançamentos. Claro, 12 vezes de 85, mas eu liguei no cartão de crédito e falei, eu não comprei isso aqui não. Sucesso, eu nem quero ter sucesso, que eu não sou cantor, não sou, né, artista. Aí eles estornaram lá, mas se eu não olhasse, ia ficar lá e ia pagar. Então tem que olhar, tem que ver essas coisas. Tem gente que não gosta de olhar, né? Eu não gosto de ficar cuidando desses negócios. Tem que se ocupar nisso. Vamos lá. Não acreditar em possíveis milagres, isso é importante. Pode passar, querido. Segundo passo, reduzir os gastos, né? Vamos lá? Olha lá, esse gasto aí tem que reduzir. Pode seguir. Nosso problema não está nos valores que recebemos, mas nos valores que gastamos, já falei isso. Pode passar. Procurar melhores preços, né, para como reduzir os gastos. Pedir desconto em despesas mensais, cancelar supérfluos, diminuir consumos excessivos, né? Vai fazer a barba, fica a água ligada, né? Aí é dinheiro que vai pelo ralo. Pode passar. Terceiro passo, negociar a dívida. Isso é muito importante. Pode passar. Olha lá, relacionar as dívidas, procurar os credores, propor uma negociação dentro do seu planejamento e evitar novas dívidas a longo prazo. Às vezes você está devendo naquele limite do cheque especial. Sabe quanto é os juros lá? É 10, 11% ao mês. Quem é que aguenta isso? Você chega no banco e fala, faz um parcelamento que eu vou pagar, e o banco vai te fazer por 1,5%, 2%, porque o banco tem interesse de receber. Ele vai negociar, e às vezes até vai te dar um desconto. Então é importante procurar os credores, não ficar com medo do credor. Ou o cara vai me mandar prender. Não, ninguém vai preso porque está devendo. Você vai negociar e vai quitar sua dívida de uma forma mais vantajosa para você e da forma que você pode. Às vezes você não pode pagar em 10 vezes, você pode pagar em 30 vezes. E o credor, ele vai fazer uma negociação com você. Pode seguir. Quarto passo, buscar novos recursos. Aí é o tempo que controlou os gastos, aí você começa a pensar em talvez aumentar a sua receita, né? Executar o trabalho com diligência é importante, que você pode ter uma promoção na empresa, você pode adquirir novos clientes, melhorar o currículo, adquirir a cultura do conhecimento. Quem ganha mais é quem usa a cabeça, isso tem que entender. Quem usa a cabeça, né? Não é quem... O trabalho braçal é importante, mas se você usar a cabeça, você vai ter mais oportunidades. E agregar atividades extras, às vezes dá para fazer, claro que você não vai ficar escravo do trabalho, mas às vezes dá para você dar um curso, fazer alguma coisa pela internet. Hoje tem muito trabalho home office, tem muitas oportunidades que estão surgindo, e o pessoal está aproveitando aí, né? Vamos lá? E o quinto e último passo, fazer investimentos. Aí já entra uma parte, começa a sobrar um troquinho. O que eu faço, né? Aí, no início, investimentos de baixo risco, que é o CDB, o RDB, não se aventura em coisa muito difícil, mas às vezes dá para fazer. Hoje, por exemplo, tem muita gente procurando o mercado de ações. Por quê? Porque o CDB, aí eles dão muito pouquinho, né? Então o dinheiro fica praticamente parado lá, não rende nada. Mas se você investe em ações,
você pode ganhar um pouco mais, embora que tem mais risco. Você compra uma ação, né? Eu sou corintiano, né? Aí teve lá aquela empresa teve uma empresa que agora patrocina a Arena, que é aqui pertinho, né? A Arena lá é Neoquímica. Aí quando assinou a coisa lá, eu fui e comprei umas ações da Neoquímica. Só perdi dinheiro, que eu acho que fizeram um acordo com o Corinthians, as ações caíram. Aí eu falei, gente, o que é isso? Aí não vendi as ações, perdi um dinheiro. Mas você tem que investir em ações de empresas sólidas, né? Aí outro dia eu investi na Gerdau, aí deu um dinheirinho bom, entendeu? Gerdau, tem outras empresas aí que você pode, né? E tem que fazer uma pesquisa, conversar com quem entende, né? Não fazer loucura, pega um pouquinho ali, coloca um pouquinho, investe um pouquinho, é bom, né? Investimento, estudar qual é o investimento do momento e preservar o capital investido, isso é importante. Você investe, mas preserva o capital. Então comprou ações, não vai fazer loucura, né? Compra já um monte de ações e não acreditar em coisas ilusórias, né? Esse tempo veio um pessoal falando de um investimento em energia solar. Aí você comprava você alugava comprava aquela plataforma lá fotovoltaica, né? E depois você aluga para a empresa e ganha o dobro. Em um ano você dobra o capital. Olha, desculpa, é meio complicado isso aí. Eu até comprei uma lá, mas teve gente que comprou umas 30, aí perdeu dinheiro, porque depois veio a pandemia e a empresa cancelou os contratos de locação. Aí ficou o que eu vou fazer com uma placa de energia solar que está lá na usina, lá em Pernambuco, né? Só o transporte para trazer não vale a pena. Então, infelizmente, é dinheiro perdido. Então, tem que tomar muito cuidado com esses investimentos mirabolantes. Mas fazer um investimento dentro de um controle assim é legal, tá bom? Acho que é só isso aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Acho que acabou, né? Encerrou, tá bom? Então, olha lá, fala de investimentos em LCI, LCA, que é investimento em agropecuária, hoje está muito bom. Agropecuária e também nos laboratórios, né? Devido à pandemia, tá? As ações dos laboratórios estão sendo um bom investimento. Da Pfizer, né? Esse pessoal aí tá legal, tá dando um bom. O Fleury também tá dando bastante resultado aí. Amém?